Questão 2 do Enem 2022 fala a seguinte coisa, olha só. Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se os precipitadores eletrostáticos. Lembra que o termo precipitação lembra até um conceito lá da solução química, né? Onde a gente tem, sei lá, um solvente aqui, água, e eu vou concentrar essa solução com açúcar. Chega um ponto que a solubilização não é suficiente ali, você meio que supersaturou aquela solução e ela acaba precipitando o excesso de açúcar, ela acaba justamente criando um corpo de fundo. E essa mesma explicação a gente pode explicar para o caso do precipitador. Ele não vai precipitar pelo acúmulo de um soluto ali naquele solvente, naquela solução, mas sim uma precipitação pelo acúmulo de cargas elétricas que acontecem ali, beleza? Aí ele continua. A sua função seria suprir os gases, ou melhor, suprimir os gases poluentes antes que eles sejam lançados na atmosfera. Ele vai gerar ali uma possível retenção desses poluentes, né, dessas partículas poluentes. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso condutor de cobre conectado a uma fonte de diferença de potencial de tensão. O acúmulo de cargas elétricas no fio de cobre induz, olha só, esse termo aqui é importante, tá? Ele vai induzir a polarização. Olha só, ele induz a polarização. Ele não gerou uma indução, ele gerou uma polarização, certo? É muito comum a gente falar sobre induzir associando ao fenômeno da indução. Daqui a pouco a gente vai separar, segmentar esses dois tópicos, tá? Indução é uma coisa, polarização é outra. Mas ambos vão induzir a separação de cargas elétricas, beleza? Então, indução é uma coisa, polarização é outra, mas ambos vão induzir a separação de cargas elétricas. Depois a gente fala sobre isso. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases. E os gases sem poluentes, sem aquelas partículas ali em suspensão, são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio, decompostas em moléculas não poluentes, ionizadas e podem ser lançadas à atmosfera, repelidas pelo fio carregado e se acumulam na parede do tubo ou induzidas a fazer ligações iônicas formando íons não poluentes. Vamos lá. A imagem que a questão trouxe foi essa daqui, ó, certo? E aqui vai acontecer a seguinte coisa. Imagine que os gases vão entrar por aqui, certo? A gente tem aqui a entrada de gases. E essas molequinhas, né, elas podem ser neutras, sei lá, vamos colocar aqui O2, vamos colocar aqui, ó, N2, vamos colocar aqui, ó, CO2. Essas moléculas naturalmente vão ser neutras, certo? Mas perceba que eu tenho aqui um fio de cobre que ele tem uma diferença de potencial, tá? Ele tem uma tensão ligada a ele. E perceba que essa tensão vai provocar um campo elétrico em torno, olha só, desse precipitador. Vai existir um campo elétrico ali, certo? E esse campo elétrico que vai existir ali vai conseguir sensibilizar corpos que possuem carga, certo? Então existe aqui, ó, um campo elétrico e esse campo elétrico vai sensibilizar todo mundo que tem carga elétrica e se aproxima dele. Lembra que o campo elétrico nada mais é do que uma região do espaço que sensibiliza qualquer coisa que possui carga, tá? Ah, Daniel, não possuo carga, possuo só massa. Beleza, você não vai ser sensibilizado por um campo elétrico. Agora, se você possui carga e você imergir dentro de um campo elétrico, você vai ser sensibilizado por ele e vai sofrer a ação de uma força chamada de força elétrica. Então imagina que esse CO2, esse N2 aqui, esse O2, são a princípio cargas que têm caráter neutro, certo? Só que quando a gente vai entrar dentro desse sistema e a partícula, a matéria, sendo de natureza elétrica, ela vai conseguir se polarizar. Pô, calma aí. Polarização, vamos explicar antes de tudo o que, que seria essas duas coisas, tá? Lembra que o fenômeno da polarização, pessoal, é quando você tem corpos isolantes e você consegue induzir a separação de cargas elétricas, certo? Então imagina que eu tenho aqui, ó, um corpo indutor, que é um corpo que está carregado, que foi como se fosse o precipitador ali do nosso caso, do nosso exemplo. E esse corpo que está neutro, ele não tem cargas elétricas em excesso, mas ele tem cargas elétricas sim. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E quando esse campo aqui, ó, desse indutor, vai entrar nesse sistema desse corpo que está neutro, a gente tem uma
polarização. E o que é que seria essa polarização, Daniel? É um processo em que a gente vai induzir a separação de cargas elétricas, certo? Em um corpo que está a princípio neutro. Esse corpo sendo neutro, a gente não vai criar carga, a gente não vai enviar elétrons para ele não vai perder elétrons, ele só vai reorganizar essas orelhas de carga que a gente fala aqui, certo? Então perceba que existiu a polarização, o processo em que eu vou induzir a separação de cargas elétricas a uma certa distância, sem contato, sem atrito, certo? E a gente vai ter essas orelhas de carga sendo geradas. Polo positivo mais distante desse meu indutor, que é positivo, polo negativo mais próximo desse indutor, que é positivo. Então, cargas elétricas opostas vão sofrer uma atração e cargas elétricas de mesmo sinal vão sofrer uma repulsão. Aí vamos lembrar que a força elétrica, ela tem uma intensidade que varia com a distância, né? É só você lembrar da lei de Coulomb, né? E o que é que essa lei fala, Daniel? Que quanto mais distante eu tiver, menos intensidade de força eu vou sofrer. E a gente nota que essa orelha de carga aqui, ó, tem uma distância menor do que essa outra orelha de carga aqui. Conseguiu perceber? Então a força 1 vai ser mais intensa do que a força 2. Não porque uma vai ter mais carga do que outra, mas porque uma está mais próxima do que outra. E perceba que a força 1, sendo mais intensa do que a força 2, existe uma atração, uma aproximação. Então esse pêndulozinho, ó, vai se aproximar desse meu corpo indutor, certo? Aí, Daniel, qual é a diferença justamente da indução? O meu corpo ali indutor vai induzir cargas elétricas, mas não no isolante. Agora a gente vai gerar uma indução, uma separação de cargas em um material que é condutor. E a gente tem que lembrar que as interações ali de um condutor é bem mais fácil os elétrons se moverem, as cargas elétricas se moverem na estrutura dele. Então o que é que a gente vai possuir aqui, ó? Numa indução, o meu corpo vai induzir as cargas elétricas no material que é condutor e perceber que muito mais cargas vão conseguir fluir de um lado para o outro. E as minhas orelhas de carga, olha só, elas vão ficar mais proeminentes. Vai ter uma força de atração muito mais intensa e uma força de repulsão também muito mais intensa. Mas como eu tenho o mesmo número de cargas, mas distâncias diferentes, perceba que a força 1 ainda é maior do que a força 2. Vai acontecer a atração? Vai. Só que essa atração, cara, é muito mais intensa. A gente pode até citar matematicamente que o ângulo aqui, ó, de deflexão é muito maior nesse segundo caso do que no primeiro, certo? Então, Daniel, o que é que seria, então, a diferença de indução para polarização? Perceba que em ambas, tanto na polarização quanto na indução, um corpo externo carregado vai conseguir induzir cargas elétricas, a separação de cargas elétricas. Eu não vou criar carga elétrica, eu não vou doar carga elétrica, eu só vou reorganizar. Na polarização acontece em isolantes e essa indução ela seria pouco intensa, pouquinhas cargas vão se mover porque a estrutura ali desse isolante não permite essa mobilidade tão facilitada. Já na indução em condutores, o processo de indução de fato que acontece com muita facilidade no material que tem mobilidade, permite a mobilidade de cargas elétricas, é muito mais facilitado, beleza? Aí voltando aqui para a nossa questão, inclusive, tá? Só para não perder aqui esse fio, o nome desse fenômeno que a gente acabou de citar aqui se chama atração de corpo neutro, tá? Então, corpos carregados podem ser atraídos ou repelidos, mas corpos neutros também podem ser atraídos. Perceba que a gente não consegue gerar uma repulsão num corpo que é neutro, mas uma atração acontece justamente por essa indução de carga, seja por polarização ou por indução, e vai existir essa aproximação, mas repulsão não acontece. E um outro ponto para a gente não se confundir, isso aqui não é um nêutron. Um nêutron é uma partícula do núcleo atômico. Um corpo neutro é um corpo que tem o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Então já salva essa dica. Não confunde nêutron com corpo neutro. Nêutron é uma partícula do núcleo atômico. Um corpo neutro é um corpo que tem elétrons, prótons e nêutrons, mas em mesmo número ali, para não ter diferença de carga elétrica, beleza? Aí voltando para o nosso tópico, ó, a gente percebe que esses corpos aqui, ó, essas partículas, né, essas molequinhas de gases que estão neutras, elas podem sofrer uma indução, nesse caso por polarização, já que elas são isolantes, elas podem ficar carregadas com orelhas de carga, lembrando que não aumenta o número de prótons ou de elétrons aqui, pelo amor de Deus, só vai existir uma reorganização molecular para que exista ali uma possível
orelha de carga. E a gente vai perceber depois a atração desse corpo que é neutro. Então perceba que essas molequinhas que a princípio são neutros e sofreram a indução por polarização vão se atrair por esse fio aqui que serve nesse caso como indutor. E à medida que o tempo vai passando, perceba que existe, olha só, uma concentração e possivelmente, a posteriori, uma precipitação dessas partículas que ficaram acumulando-se ali. Então perceba que o ar puro, né, ó, vai sair aqui, um ar limpo, e essa precipitação ela pode acontecer depois que eu desligo isso e a gente conseguir coletar essas partículas que estão ali em excesso, beleza? De novo, no precipitador eletrostático, as partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio carregado perfeitamente, pelo fenômeno da atração de um corpo neutro, tá? A gente teve ali o processo de indução motivado à polarização, né, que acontece em isolantes, e tivemos o que a gente citou ali nesse fenômeno da atração do corpo neutro. Então elas são atraídas, apesar de ser neutras, mas elas foram polarizadas, e elas se acumulam nesse fio que está carregado, que seria, de fato, o indutor. Daniel, sofreu aí uma decomposição das moléculas? Cara, não, né? A gente não destruiu essas moléculas, a gente só fez atraí-las. Letra C, uma ionização. Perceba que não aconteceu uma ionização, né? A gente teve basicamente uma reorganização nessas cargas elétricas ali e houve o fenômeno da atração de corpo neutro logo na sequência. D, repelidas pelo fio? Não, no fenômeno da atração do corpo neutro a gente não tem o fenômeno da repulsão, só a atração. Lembrando que repulsão de fato só vai acontecer quando cargas de sinais iguais estão ali próximas. E letra E, houve uma indução a fazer ligações iônicas formando íons poluentes. Não aconteceu isso, né? A gente não teve essa formação de íons, como mostra a alternativa letra E. Então, de fato, a gente fica com a alternativa letra A,